Eu queria fazer um comentário inicial sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora há pouco, né? Que eu acho bem interessante. Assim, eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então, por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Por que ninguém questiona o Luan, sai do meu timão? Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva para explicar o Luan? Matheus Vital, site Meu Timão. Site Meu Timão, hein? É um site que cobre o Corinthians. Especificamente o clube, o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro. Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Segundo Meu Timão, teve chances o Corinthians vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que de graça ou barato, sei lá quanto. Por que não tem coletiva para explicar? Essa gestão é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival ganhou os 2 campeonatos, mas chegaram à conclusão que o Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errada a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o técnico e comunicado a ele a demissão. Isso foi pela imprensa. Isso é absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério Ceni 3 horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista, que eles mandaram embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. E agora essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, porque os jogadores não estão gostando porque ligaram para os do Corinthians. Cara, se ligaram para os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Quem está com razão? Ele ou o Roger Guedes, quando ele expôs o Roger Guedes? Quem que estava com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no Frozô, na Maré Mansa, com um técnico amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim. Qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. O Vitor Pereira pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, meu irmão, pede para sair. Pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero ir para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné. Isso é uma piada. E o Jorge Jesus dava esporro em todo mundo, brigava com todo mundo, faz isso até hoje, e os caras gostavam. Mas ele fez os caras vencerem no começo. Ele não chegou ganhando. Ele chegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele chegou perdendo de 3-0 para o Bahia, com erros dele, inclusive, na estratégia de jogo, naquela oportunidade lá na Fonte Nova. Depois ele veio a conquistar todas aquelas glórias e virou o queridinho da torcida do Flamengo, o técnico histórico e tudo mais. Mas teve um começo. O mesmo pode acontecer com o Vitor Pereira e pode também dar errado. Mas eu acho impressionante que um técnico que não ganhou nada, que não ganha nada há 10 anos, que ganhar lá em Portugal é fácil, gere tanto debate e tanta comoção. Acho que os corintianos deveriam pensar um pouquinho mais nos seus problemas internos, que continuam lá. O Vitor Pereira saiu, mas os problemas financeiros, de gestão, eles continuam. O Corinthians ainda os tem. E por essas e outras é que o Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje. Porque ele é tão grande quanto. Mas ele vive de seguidas administrações que, segundo seus próprios balanços, levaram a dívida, tem o estádio, então não consegue competir no mercado. E vamos ver o que o Vitor Pereira vai falar quando ele for apresentado no começo de janeiro. Né? Básico do jornalismo, ouvir o outro lado. Estou aguardando. Acho que ele agiu errado. Não deveria nada ter falado o que falou. Isso é ponto pacífico. Mas se tivermos um lado, vamos ouvir o outro. Básico do jornalismo, tá? Ouvir um lado e ouvir o outro. Aí a gente vai poder ter uma noção mais ampla do que significou isso tudo nesse imbróglio todo. Mas eu estou realmente impressionado. Como é que alguém que não ganha nada há 10 anos, alguém que ganha em Portugal onde é fácil, alguém que os jogadores não gostam, supostamente não gostam, que os jogadores do Flamengo... Por que então? Graças a Deus que ele foi embora. Mas queriam que ficasse, segundo o presidente, fizeram a proposta ainda melhor. Não consigo entender. É muito contraditório para a minha cabeça. Vampeta, Vitor Pereira.
Vitor Pereira, Mauro César Pereira. Fala, Vampeta. É parente, Mauro César Pereira e Vitor Pereira. Boa noite, Mauro. Família Pereira. Não, concordo com você. Concordo com você em parte. Só uma coisa assim, por exemplo, eu torço pro Corinthians, todo mundo sabe. Eu não sei por que também a diretoria do Corinthians, esse amor todo pelo Vitor Pereira, que teve 51% de aproveitamento na temporada com o Corinthians. O Silvinho teve mais, sem os reforços. O presidente do Corinthians ainda dá uma coletiva para falar do Vitor Pereira, que teve aumento e tudo. Outra coisa, eu vejo outro gigante que vem ganhando tudo, só que nos últimos... Depois que o Jorge Jesus foi embora, as conquistas do Flamengo foram com Dorival Júnior e Rogério Ceni. O Flamengo também levando. Eu vou esperar também a coletiva do Vitor Pereira para saber o que é que o cara... Porque ele não ficou... Se teve algum problema, se não recebia do Corinthians, a gente não sabe. Aí, quando eu falo de conquista de 10 anos, a gente às vezes aqui nos programas aqui, a gente fala, o que é que esse cara ganhou? Tem 10 anos que não faz um bom trabalho. O Filipão foi campeão com o Palmeiras, o Cuca foi campeão com o Atlético Mineiro, ou com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, ganhou o Brasileiro. Eu tô querendo assim, digo, mas esse Vitor Pereira é isso tudo mesmo? Há 10 anos atrás ele ganhou um campeonato português lá com o Porto. Quando eu falo com minha mãe, com qualquer um, porque quem foi em Portugal sabe disso mesmo. O Sport andou agora beliscando nas últimas temporadas, beliscou ali um campeonato português, mas quem estiver lá sabe que vai ser campeão. Eu estava achando que o Vitor Pereira, dentro da carreira, tinha ganhado uns 5 campeonatos portugues. Tive a informação aqui agora que foi há 10 anos atrás, depois ganhou na Grécia e ganhou agora na China. São 3 títulos dentro da carreira dele. Aí eu estou vendo assim, 2 gigantes. Até o Andrés aí na Copa deu uma entrevista falando do Vitor Pereira, o Flamengo não tem culpa de nada. A temporada dirá. Eu quero ver a primeira coletiva dele. Eu, como corintiano, eu não sei também o que a torcida do Corinthians viu e a diretoria do Corinthians viu. Eu acompanhando, não vi nada demais. O Corinthians, na temporada passada, estava na Libertadores também com o Silvinho. Chegou uma final de Copa do Brasil. Chegou uma final de Copa do Brasil, vi como foi e vi como chegou. Que nós comentamos aqui, patrão com Portuguesa do Rio, Atlético Goianiense rebaixado, uma galera. Então, eu também não sei, eu não morro de amor pelo Vitor Pereira, não. A temporada do Flamengo dirá. Deixa eu ver aqui, estou vendo até aqui, Vampeta, para dar a informação correta de cabeça, eu não vou lembrar. Eu sei que são 2 títulos portugueses, de fato, 2012 e 2013, em cima do Jorge Jesus, Porto e Benfica. E o Jorge Jesus vinha dominando o futebol português na época. Ele ganhou uma Supertaça de Portugal 11 e 12, ganhou o Campeonato Grego 2015, ganhou a Copa da Grécia também, aí depois ele foi para a China, ganhou o Campeonato Chinês em 18, a Supercopa da China em 19. Ele foi para a China e ficou um tempo fora. A grande questão aí é o seguinte, é entender o que esse técnico pode oferecer. Eu acho também, já falei isso várias vezes, que o trabalho dele no Corinthians ficou aquém da minha expectativa, pelo menos. Eu acho que ele não fez um trabalho especial no Corinthians e o Corinthians deu, de fato, jogadores para ele e ele acho que poderia ter apresentado mais. Por isso também que eu não entendo essa coisa toda essa comoção. Agora, os dirigentes do Flamengo poderiam insistir com o Dorival, né, e manter uma relação paternalista, ou partir para um técnico que vai ter uma relação, tudo indica, um pouco mais dura, mas que, em tese, tem mais predicados, tem mais capacidade de tirar mais daquele time. Mas para isso tem que dar suporte. Mas, na verdade, não estão dando suporte. Eles querem terceirizar o departamento, como fizeram com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega como equipe, toma conta de tudo, né, com aquela mão pesada dele e organiza a casa. É isso que eles esperam do Vitor Pereira. Vão ter que dar respaldo para ele inicialmente, para que ele possa fazer aquilo que ele pretende. O que eu não concordo, que eu acho bizarro, é essa historinha de o jogador ligou para o outro, não gostou. Quantos jogadores não gostaram? 1, 2, 3 ou todos eles? Por que não gostaram? Eles querem o quê? Eles querem o técnico. Eu gosto muito do Dorival, acho que ele fez um belo trabalho e tudo mais. Mas não dá para o Dorival Júnior chegar depois do jogo com Juventude, rebaixado, com o elenco esfacelado, o Celso Roth à beira do campo voltando a ser técnico, pensando no ano que vem, e o Flamengo não perde, porque o moleque de 19 anos entrou no final e fez um gol para empatar a partida. O Flamengo quase perdeu para o Juventude, ele vai na coletiva e fala que os jogadores estão cansados, quando o time que ele colocou em campo era um time até bom, né, mas formado por atletas que não tinham jogado final de Libertadores nem de Copa do Brasil, como estão cansados. Ou seja, não dá. Aí o Dorival deu entrevistas muito infelizes na reta final, e o time se acomodou. Acho que aquilo ali, tenho certeza, aquilo ali foi fundamental para a não permanência dele. Por quê? Porque ele ficou tão refém do grupo, tentando ser ali parceiro, que ele conduzia aos títulos, mas depois ele errou na mão. Imagino que isso, não estou defendendo, estou só tentando entender o contexto. A maneira que eles fizeram, que o Dorival saiu, foi absurda. Eles tinham que ter conversado com ele, olho no olho. Dorival, a gente decidiu isso, por isso, isso, isso. Você pode concordar ou discordar, ok. Como você demite uma pessoa, não renova um contrato, paciência. Pode ser uma injustiça, mas você tem que falar cara a cara. Ele ficou sabendo pela imprensa. Isso é um absurdo, isso não se faz.
Óbvio que não se faz. Com relação ao Vitor Pereira, realmente o Flamengo não tem nada com isso, porque ele estava livre no mercado. A grande questão é por que ele foi falar a história da sogra. Mas o site Meu Timão, vou citar de novo, porque eu gosto do site, os caras são bons. O site Meu Timão, Rodrigo Bessoni, nosso companheiro, publicou lá atrás que a saída dele não era só por conta da sogra, era porque o Corinthians não teria condições financeiras de oferecer a ele o que ele queria em termos de elenco. Então, a sensação que eu tenho, eu já falei isso antes, é que usaram essa coisa da sogra, naquela despedida, que o presidente corintiano até chamou ele de irmão, se referiu ele como irmão, meio que, olha, não vai dar para continuar, tem problema pessoal, para não ficar feio, né? Porque é falar o quê? Esse elenco não dá para mim? O Corinthians não tem condições? Não importa. Então, não te falasse nada, olha, a gente não vai renovar porque não teve acordo financeiro, ou porque a gente, sei lá o quê, eu quero voltar para Portugal agora, não sei o que eu vou fazer. Dava outra desculpa qualquer. Ou não dava desculpa nenhuma, falasse a verdade, por mais que ela fosse amarga, né? Para ambos os lados, talvez, ambos os lados. Mas, olha lá, quando ele falou aquilo, agora vamos ver o que ele vai falar, né? Se ele tem algum fato novo para nós, quero dizer, para apresentar ou não. Essa pergunta é obrigatória e será feita com toda certeza na coletiva que ele vai ter que dar quando for apresentado lá no Flamengo no começo de janeiro, daqui a poucas semanas. Mas o que eu não entendo é isso. Uma hora, mas não sei o quê, o Vitor Pereira. Mas a coletiva do Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians tem problemas muito maiores. Ele foi embora. Foi embora. Agora, quem explica o Luan, gente? Por que o Matheus Vital saiu agora assim, dessa maneira? Foi um investimento que o clube fez. Por que não venderam, então, quando houve oportunidades, como os colegas publicaram? Eu gostaria de entender isso. Acho que o torcedor do Corinthians deveria cobrar mais esse tipo de resposta dos seus dirigentes. Seria interessante que eles explicassem o que aconteceu. Erro de avaliação, ou, na verdade, a proposta não era tão boa. O que aconteceu, afinal? Porque é isso que faz o dia a dia do clube e coloca o clube numa situação que não é muito confortável em relação ao seu principal rival, um deles, que é o Palmeiras, um dos seus principais rivais, tem o São Paulo, tem o Santos também, e também em relação ao Flamengo, que é um outro rival de outro estado, mas com o qual ele teve embates importantes na temporada de 2022, e claramente o Corinthians tem hoje um elenco inferior e não tem como competir, embora seja um clube tão grande quanto, com um potencial absurdo. Mas, enfim, e esse assunto fica esquecido. Eu, pessoalmente, acho que é muito mais importante isso do que discutir o Vitor Pereira. Agora, o que ele vai fazer no Flamengo, realmente eu não sei. Ele é um técnico que tem ótimas referências de conceito de jogo, de forma de trabalhar. Repito, acho que ele não foi no Corinthians tão bem como se imaginava, e agora ele não deve ter desculpa, porque ele está indo para onde ele quer, conhecendo muito bem o elenco. Ele jogou 6 vezes contra o Flamengo, então ele estudou bem o time do Flamengo para enfrentá-lo, e com um elenco melhor e com condições até de trazer um ou outro jogador para encorpar mais esse elenco. Então, com cobrança muito elevada, evidentemente. Vamos ver o que ele é capaz de fazer. Mas o que a diretoria do Flamengo quer, nitidamente, é isso, gente. É terceirizar o departamento. Entrega na mão do português, com a equipe dele, e eles vão fazer o trabalho numa repetição do que aconteceu com o Jorge Jesus. De quem o Vitor Pereira, repito, foi algoz quando foi campeão português. Antes disso, também, ele tem uma passagem mais discreta, mas como auxiliar do André Vilas-Boas. Muita gente diz, inclusive, que ele era o cara, a cabeça tática por trás do André Vilas-Boas, a cabeça pensante para questões envolvendo sistema de jogo, método de treinamento, tudo mais. O André seria a linha de frente ali, um gestor, sei lá. Isso é o que algumas pessoas falam, mas enfim, vamos ver o que ele é capaz de fazer. Ele tem teorias interessantes que ele agora acho que vai ter condições de colocar em prática, porque de fato ele vai ter um elenco mais qualificado do que o elenco com o qual ele trabalhou na temporada passada, embora o Corinthians tenha um elenco bom também. Não acho ruim, não, pelo contrário. E ficou melhor com a chegada de alguns atletas que foram contratados ao longo do ano. E ele, de fato, ele não conseguiu dar o retorno. Eu acho que o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians em 2022 foi um trabalho mediano e com resultado muito próximo do resultado do Silvinho, sem dúvida alguma. Isso aí é uma mera constatação, não é nem uma opinião, é só olhar. Né? Não tem nem como dizer o contrário. Eu acho que nem ele seria capaz de dizer uma coisa diferente, porque é óbvio, né? Mas aí agora a gente tem que ver agora o que vai acontecer. Eu só acho isso, acho que as discussões sobre o Corinthians, outras, são bem mais relevantes e muito mais importantes para o clube do que discussões sobre um técnico que acaba virando uma grande cortina de fumaça e que acaba unindo os corintianos ao redor contra um inimigo comum. Ele vira o inimigo do Corinthians, né? Inclusive com gente que fica na mídia falando, não, quando ele for lá, vai acontecer o que quando ele for lá em Itaquera? Vão bater no cara? Vão vaiar, vão xingar, claro que vão. E ele é grandinho o suficiente para saber que ele vai ser pressionado e xingado o jogo inteiro. Eu já vi no Twitter até coisas assim, ele vai forçar uma expulsão no jogo anterior para não ir a Itaquera. Quer dizer, então o cara ali, tudo o quê? Medroso? Vai fazer o quê? Não vai acontecer nada com ele. Ele vai lá, o Corinthians tem que dar condições para ele trabalhar, a torcida vai fazer o papel dela vaiando sem parar, que é o papel do torcedor nessa situação, e tem mais a que vai a mesma, lógico. Mas ninguém vai ter que bater em ninguém, ameaçar ninguém. Vai lá, faz o trabalho dele e acabou. E os jogadores em campo tentaram derrotar o time do Vitor Pereira para fazer com que o torcedor tenha uma alegria, porque certamente seria uma vitória muito saborosa. Isso quando aconteceu o confronto entre o Corinthians e Flamengo e Itaquera, que nem sabemos quando isso vai
quando isso vai acontecer. Não sabemos nem que vai ser o técnico do Corinthians até lá, né? Será que vai ser começou agora? Será que volta o Tite? O que vai rolar? A gente não sabe, tem muita água para rolar. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like. E aí, Nilson César, tá pedindo a palavra, pode falar, Nilson. Você sabe que, em regra, eu concordo muito com o Mauro, mas eu vou falar uma coisa aqui pro Mauro refletir. Acho, inclusive, que seleção brasileira, enquanto tiver um treinador paternalista, esse bando de jogadores moleques da seleção não vão ganhar absolutamente nada. Essa coisa paternal no futebol, principalmente em termos de Copa do Mundo, num torneio tiro curto como é a Copa do Mundo, ela não funciona mesmo. Mas, Mauro, para você dar uma refletida também no que eu vou te falar, né? Eu também tenho carteirinha de idoso, o Mauro tá chegando lá, né? Que quando eu tô quase lá. Quando chegar no Brasil vai ter... Então, pra você dar uma refletida no que eu vou falar. Eu concordo com você. Mas o histórico recente dos jogadores do Flamengo com técnicos impositivos, nós vimos o que deu. O Paulo Souza, um técnico impositivo, foi literalmente fritado pelos jogadores do Flamengo. E o Rogério Ceni, que não é um cara agradável, né? O Rogério, ele tem o seu jeitão, muita gente entende que é narizão empinado. Ele também não teve vida fácil com os jogadores do Flamengo. É isso que eu estou temendo. Eu abordei esse aspecto por isso. Porque esse histórico recente vai precisar de um respaldo grande da direção do Flamengo. E sabe quando esse respaldo vai acontecer? Nunca. Diretor não respalda. Diretor não fica ao lado. E ele precisaria um respaldo gigantesco da direção do Flamengo. Será que a direção do Flamengo está atenta a isso? É isso que eu gostaria de saber de você, Mauro. Ô Nilson, o Ceni não foi nem problema com os jogadores, não. Foi um ou outro insatisfeito, porque não jogava, não gostava como ele era aproveitado. Mas, no geral, os jogadores gostavam do Ceni. Acho até bizarro, até conversei isso com algumas pessoas em algumas ocasiões. Os jogadores gostam dele, gente próxima aos jogadores. Os jogadores gostavam dele. Eu falei, por que não saíram em defesa do técnico quando ele foi fritado? Eu cheguei a questionar uma pessoa próxima a alguns jogadores. Não, eles gostavam dele, mas não defenderam o cara. Então, aí foi o Renato Gaúcho, deu no que deu. Ganharam nada em 2021. Colecionaram o vice-campeonato com o Renato Portaluppi. Enfim, mas vamos lá. O Paulo Souza, de fato, chamaram para fazer uma grande reformulação e deixaram ele lá batendo de frente com os jogadores. Ele também não teve muita habilidade, é verdade, né? Mas não deram respaldo nenhum. Nenhum. Agora, esse elenco mudou, né, Nilson? Jogadores importantes nesse quesito não estão mais lá. Saiu o Ilharão, saiu o Diego Alves, saiu o Diego Ribas, saiu o Rodinei. O Rodinei era um problema também, porque o Rodinei era queridinho desses caras todos. Do Felipe Luiz, do Davi Luiz. Então, barrar o Rodinei era um problema. Se o Dorival barra o Rodinei, putz. Só que o Dorival, o Rodinei teve a melhor fase da vida dele, justamente nesse período que ele esteve lá. Ele conseguiu, muito em função, até o Davi Luiz depois falou sobre isso, né? Deu entrevista, que ele chamou o Rodinei, em outras palavras disse, você tem que ser mais profissional. E deu um esporro nele mesmo e falou, é assim. E o Rodinei ia para casa dele ver jogo de Premier League, ele explicava como é que aquele cara joga, olha o que ele faz. O Davi Luiz adotou o Rodinei e botou ele nos eixos. Agora lá na Grécia, sem o Davi Luiz, não sei o que vai acontecer com o Rodinei. Porque é só você ficar fazendo videoconferência com o Davi Luiz, o Davi Luiz ajuda ele. Mas o Dorival teve essa sorte do Rodinei jogar bem, porque barrar o Rodinei era um problema. Causa animosidades. Ele é o queridinho, né? Um cara engraçado do grupo. E esse grupo, ele se desmanchou. Então, o Vitor Pereira tem uma oportunidade agora, e a diretoria, de estar com outras referências, outras lideranças. O Felipe Luiz é um remanescente daquela turma. O Davi Luiz chegou bem depois. Me parece uma liderança diferente. Até pela maneira como ele se expressa, porque ele veio também do futebol ultra competitivo, que ele jogou muito tempo na Inglaterra. Né? E lá, o couro come. Lá não tem espaço para esse mimimi, não. Se não for profissional, não vai a lugar nenhum. Então, a coisa é diferente. Ele tem uma outra cultura hoje de trabalho, futebolística. Agora, é lógico, se permitir, vai começar a surgir foco aí de panelinha novamente. E essa matéria do Globoesporte.com lá, que fala que os jogadores ligaram para os do Corinthians que não gostaram, é o primeiro indício disso, se de fato tem gente insatisfeita. Cabe a alguém chegar lá e botar um ponto final nisso antes que as ervas daninhas vão crescendo. Cabe isso à diretoria e o próprio Vitor Pereira. Ele está acompanhando o noticiário. Chegar lá de cara e já tentar colocar os pingos nos is. Tem alguém insatisfeito? Olha, eu sou assim, vou cobrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Agora, é difícil ser rigoroso e até esporrento como o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele expõe o jogador, a gente sabe disso. Lá mesmo em Portugal, na beira do campo, ele dá chilique, gesticula, todo mundo vê que ele está brigando com o jogador.
muito pior do que o Vitor Pereira nesse quesito, do que Paulo Souza ou qualquer um outro. E todo mundo acha maravilhoso. Eu até tenho dúvidas do Jorge Jesus, se ele permanece no Flamengo, do que aconteceria, porque o desgaste já existia, mas ele era, digamos assim, superado pelas conquistas. Eu lembro muito bem de entrevistas de jogadores, uma delas com o Rodrigo Caio, que é até um cara mais articulado, se expressa melhor, e ele falou mais ou menos o seguinte, isso durante aquele período que o Flamengo vinha crescendo muito. Ele realmente é muito rigoroso e tal, falou mais ou menos isso, mas cobra muito, mas nós estamos jogando melhor, o time está crescendo. Tradução, ele dá muita bronca na gente, mas o time está andando, a gente vai entendendo, né? Vai relevando. Enquanto tem resultado, está tudo bem, mas depois de um certo tempo, e tem um ponto que é importante, quando Jesus chega, aquele grupo de jogadores não tinha história no clube. Depois que conquistam os títulos, a barriga está cheia, muda também, né? Opa, peraí, eu sou campeão aqui, eu sou o tal, vou ficar tomando bronca desse cara? Já muda também. Então, eu tinha dúvidas com relação ao que aconteceria depois de um certo tempo, em função desse rigor dele e do desgaste que haveria. Tenho dúvidas se teria tanto sucesso. Não pela falta de capacidade, não, ele tem capacidade, mas por conta disso aí. Agora o elenco mudou, né? No time de 2019 tem quase ninguém. Você pega o time titular de 2019, o Diego Alves saiu, o Rafinha está no São Paulo, o Pablo Mari está lá na Europa, o Rodrigo Caio está machucado, né? Mas está no grupo ainda. O Felipe Luiz está ali, mas cada vez mais reserva. Agora o Ayrton Lucas hoje foi anunciado, né? A contratação em definitivo, oficialmente. Então, a tendência é ele perder posição ou jogar menos partidas, como já foi na temporada passada. O Gerson está lá no Olympique de Marseille, o Diego Ribas parou, o Arão está no Fenerbahçe com o Jorge Jesus, né? Ficou a Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique está machucado e o Gabigol. Né? E até dos reservas. Tinha Pires da Mota, você vai lembrar, tinha Rodolfo na zaga, o Rodinei foi embora, era reserva também em 2019, e vários outros jogadores que foram embora. O elenco está muito diferente. Tem pouquíssimos jogadores de 2019, a maioria nem trabalhou com o técnico Jorge Jesus. Então, acho que é uma nova fase, é um outro momento, é um elenco diferente. Agora, de fato, você falou, eu também não acredito que o dirigente tenha respaldo. Por isso eu disse, eles querem terceirizar o departamento. O Vitor Pereira é cobra criada, já trabalhou na China, já trabalhou na Grécia, trabalhou na Turquia, trabalhou em Portugal, trabalhou no Brasil, conhece bem o ambiente, ele tem essa vantagem em relação ao Jorge Jesus e ao Paulo Souza e ao Domenech Torrente, que foram técnicos estrangeiros que chegaram ao Flamengo nos últimos anos, porque ele já trabalhou aqui, conhece todos os estádios, todos os adversários, todos os árbitros e conhece muito bem os jogadores com os quais ele vai trabalhar, porque, repito, ele jogou 6 vezes contra o Flamengo. Agora, concordo contigo, não acho que vão dar respaldo nenhum, ele vai ter que se virar sozinho. Mas ele é bem grandinho, acho que experiente bastante para isso. Vamos ver como é que ele vai fazer para lidar com esses jogadores para tirar o máximo deles, que é a expectativa que existe, evidentemente. Já tem um desafio no começo já do trabalho, né? Que hoje marcaram o Mundial de Clubes para o começo de fevereiro, lá no Marrocos, né? Ele vai ter pouco mais de um mês aí de trabalho para já enfrentar essa competição. Pedro, eu sei que você vai mudar de assunto, mas é rapidinho, eu não vou ser repetitivo, já falei tanto sobre esse assunto aqui também no programa, mas eu só quero ratificar aquilo que eu disse. Eu estou ansiosamente aguardando a entrevista coletiva do professor Vitor Pereira e não sou pauteiro, mas torcendo para que a primeira pergunta não seja como foi a infância em Espinho, a linda cidade portuguesa. Só isso. Mas o restante a gente vai falar muito mais para frente.